A pandemia do novo coronavírus mexeu com todos nós, trazendo incertezas, medos e perdas. Tudo isso nos leva a repensar nossas vidas e valores. São situações que buscam respostas em várias ciências, especialmente na filosofia. Este é o principal tema nosso de hoje. Qual a importância da filosofia em nossas vidas? Programa hoje, Conexão ANMP, destinado aí a divulgar as ações, o pensamento e a importância dos associados da Associação Mineira do Ministério Público. O nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça da comarca de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, Henrique Nogueira Macedo. É mestre em Direito Processual e doutorando em Filosofia. Doutor Henrique, obrigado por nos atender e conceder essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Um prazer será nosso. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal ANMPMG no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Henrique, vamos iniciar então a nossa conversa a respeito esse interesse que o senhor tem pela filosofia. Que momento da vida do senhor esse interesse cresceu que o senhor resolveu estudar filosofia? Eu tive a fortuna de ingressar no Ministério Público ainda novo. E logo no primeiro ano de carreira, eu ingressei num programa de pós-graduação estrito sensu, um mestrado em Direito Processual, e lá no mestrado muito se falava sobre marco teórico, sobre a necessidade de se buscar um discurso legitimador daquele pensamento jurídico dentro da filosofia. Um dos autores contemporâneos que estavam na moda na época era o alemão Jürgen Habermas. Então, dediquei alguns meses da minha vida, no início da carreira, à leitura de Habermas. Mas confesso que, a cada dia que lia, eu sentia um incômodo ainda maior por perceber que eu não tinha um contexto daquelas palavras. Eu não conhecia a filosofia alemã, eu não sabia da filosofia contemporânea, eu não sabia com quem Habermas dialogava, eu não sabia contra quem Habermas atacava, quais espantalhos teóricos anteriores ele criava para então debater, e eu senti falta disso. Eu terminei o mestrado em Direito e ingressei num doutorado em Filosofia do Direito na UFMG, como disciplina isolada. E as aulas então se tornaram de incômodas a impossíveis. Nas primeiras aulas, um professor disse: nós não temos de ler absolutamente nada em filosofia. Isso, um doutorado em filosofia do direito. Ele disse: leia apenas Hegel. Hegel é o único e o melhor filósofo de todos os tempos. Aquela frase ecoou durante meses na minha cabeça e me fez, então, abandonar a ideia de cursar o doutorado em filosofia do direito, porque eu entendia que ali eu não ia encontrar as respostas que eu procurava e eu não ia ter a compreensão do contexto da filosofia para entender, de fato, quais eram os pensamentos na história do pensamento ocidental. Então, por isso que depois de 10 anos lecionando direito penal e processual penal em cursos de graduação e pós, eu decido fazer uma prova de Enem e voltar à graduação em filosofia. Então, por isso que o senhor optou pela graduação na filosofia, começar do começo, né? O senhor acha que a falta de conhecimento na filosofia, ela pode limitar o aperfeiçoamento profissional, seja em que área for? Aprender é mais do que uma ciência, aprender é uma arte. E acredito que a filosofia tenha esse papel na nossa vida, de nos ensinar a aprender. A reflexão crítica, ela não é natural, embora a intuição nos diga que é. E o tempo de se conhecer outras formas de se pensar e de se navegar pela história do pensamento ocidental, acho que nos permitem criar formas de se aprender novos conhecimentos. Acredito que, pessoalmente, na minha vida, a atuação como promotor de justiça foi totalmente transformada pelo estudo da filosofia. E esse aprendizado a que o senhor se refere, ele tem uma relação direta aí com o pensamento crítico? Sim. Fazer história da filosofia já é uma crítica em si.
todo recorte que se faz do conhecimento já é uma opção política, hermenêutica, de se compreender como o pensamento se desenvolveu. Então, acho que o primeiro passo de alguém que se pretende conhecer um pouquinho de filosofia, iniciar os estudos, é navegar pela história da filosofia. E por isso, mais uma vez, a graduação teve esse papel importante, de me permitir ver a filosofia antiga, com todas as suas heranças, nos seus mitos, nos poemas gregos, a leitura de Homero, e tudo isso foi um grande arcabouço cultural e teórico para que surgisse na Grécia, 6 séculos antes de Cristo, os filósofos que hoje nós chamamos de pré-socráticos. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras. É muito mais do que se dizer que a água é o elemento fundamental do universo, ou o fogo. A inquietação de se buscar uma origem do universo já é essa gênese de um pensamento crítico sobre qual é a nossa origem. Heráclito fala muito sobre movimento. Parmênides talvez seja o pré-socrático mais relevante na história da filosofia grega. Ele tem um poema sobre a busca da verdade, a transição da opinião pela verdade, que é uma das coisas mais lindas que existem. Alguns teóricos, historiadores da filosofia antiga, dizem que não seria Platão o grande divisor de águas, nem com as histórias de Sócrates, mas seria, sim, Parmênides. Depois nós temos Sócrates, que não escreve nada, mas há relatos, né, históricos bem fidedignos de que Sócrates realmente existiu. Ele é a personagem principal dos diálogos de Platão. Há uma grande guinada hermenêutica de se buscar pela dialética conhecer a verdade. Eu vou procurar o que é a verdade sobre o conhecimento no diálogo do Teteto, o que é a alma no Fédon. Eu quero saber sobre o ser, basta ler o Sofista. Quem não se interessa pelo amor está no Banquete. A coragem em Lattes, o prazer em Filebo, a política na República. Neste mundo das formas e cuja realidade reflete esta forma, neste mundo que popularmente, a academia não gosta muito desse termo, mundo das ideias, mas popularmente se conheceu. É um grande divisor. Há teóricos hoje da história da filosofia que dizem que o grande filósofo da humanidade foi Platão. Tudo depois foi apenas uma nota de rodapé. Há um grande contemporâneo chamado Bertrand Russell que diz que Platão, por sua vez, foi o pior e mais idiota de todos os filósofos. Não vale a pena nem ser lido, a não ser para se rir. Ou seja, já dá para se ver que nós aprendemos a crítica ao simplesmente navegarmos e fazermos os nossos recortes da história da filosofia. Muito bom. Bom, eu falei há pouco da questão do aperfeiçoamento profissional. Vamos ver, então, essa relação da filosofia com o direito. De que maneira que uma pode beber na fonte da outra aí? É muito difícil a gente conhecer a filosofia do direito como um fim em si mesmo. Entendermos a filosofia apenas como um instrumento hermenêutico de conhecimento do direito posto, eu acho muito pouco. Acho que a maior contribuição da filosofia para o direito é justamente repensar o direito. Não simplesmente conhecer o direito posto numa atividade auxiliadora da dogmática, mas uma atitude prévia, um passo atrás, um retorno à zetética, para que a gente possa questionar o direito e buscarmos uma fundamentação para qual é este direito. Este direito é apenas força? Hoje se debate dentro da filosofia das ciências se o direito é ciência. Ele é ciência ou ele é apenas uma técnica de força da hegemonia, do poder de mando de determinada sociedade em determinada época? Pensar criticamente nos faz remodelar as nossas ações. E a função de promotor de justiça, como a própria etimologia do cargo nos traz, nos dá esta carga valorativa e filosófica.
qual é a justiça que promovemos? Qual é a justiça que nós queremos, com nossas ações, levar ao povo? Então, essa reflexão, acho que faz toda a diferença para os nossos percursos, para que sejamos coerentes, não só com o texto constitucional, mas que sejamos coerentes com tudo aquilo que o pensamento ocidental construiu sobre o significado de justiça. E a filosofia, como o senhor disse, né, a busca constante do conhecimento da verdade, né? E a gente vê debates, análises, que dá a impressão que a filosofia é muito intuitiva, subjetiva, empírica, ao mesmo tempo que busca uma razão para tudo, né? Especialmente agora nós estamos nessa pandemia aí, a gente fica se perguntando, né? A gente está fazendo filosofia quando começa a se questionar nessa pandemia? O ato... Tem um filósofo que eu gosto muito, ele é o chamado pai do existencialismo. É um filósofo moderno, já no início da contemporaneidade, chamado Søren Kierkegaard. Ele é o grande influenciador do existencialismo francês, que ganha corpo com Sartre, com Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir na França. Mas Kierkegaard é anterior, e Kierkegaard nos diz muito sobre a angústia. Quase toda a literatura produzida por Kierkegaard é sobre a angústia. A angústia de nos depararmos com o desconhecido. A angústia de nos transformarmos por uma opção, por uma escolha que fazemos diante da liberdade. Há uma liberdade colocada a todo ser humano, e essa possibilidade que se encerra na liberdade, ela é por si só angustiante. A tarefa de viver, a tarefa de escolher, é a própria angústia que, para Kierkegaard, é a filosofia. Por isso que as escolhas que nós fazemos num tempo pandêmico como os que vivemos são muito mais urgentes, não só porque nós vemos as consequências das nossas escolhas com maior rapidez, mas porque a exceção do tempo parece que neblina as nossas vistas e cria regras de exceção que não valiam para tempos normais. E essa indefinição sobre se a ação A vai gerar a consequência B, ela é por si só angustiante. E toda reflexão crítica, metodológica, sincera, sobre esta angústia em decidir, é o primeiro passo para uma atitude filosófica. Mas, voltando ao seu comentário anterior, Orion, nem todo mundo na filosofia acha que a filosofia se destina à busca da verdade. Para muitos, essa verdade sequer existe. É um ponto de partida, né? Uma pergunta, né? Sempre perguntando. Agora, doutor Henrique, a filosofia também, ela se interessa pelo estudo do tempo ou ela é atemporal? Nossa, esse é um dos assuntos mais fascinantes que eu acho na filosofia nos tempos de hoje. Durante a graduação, eu pude percorrer temáticas que parece que palpitaram mais no meu coração. Havia na filosofia antiga um grande debate com Plotino, que é um expoente da fase helenística, sobre se nós somos livres ou se o tempo é um destino escrito, e se nós somos, então, escravos deste destino. Se esta escravidão do destino nos isentava de responsabilidade ou não. Plotino e outros dizem que não, numa postura que eles chamam de compatibilista, ao mesmo tempo em que o tempo e o destino nos determinam, eu também sou livre e posso responder. Outro assunto que nos interessou muito e que diz também respeito ao tempo é o mal. O mal como livre-arbítrio, como o poder de se transformar o futuro, sempre foi muito importante, desde Agostinho, em Kant, em Hannah Arendt, sobre a banalidade do mal, vários outros. Mas especificamente sobre o tempo, que é um dos assuntos que eu mais amo, no diálogo Timeu, é o
que é de Platão, a personagem de Sócrates debate sobre o tempo. O tempo é uma imagem, é uma forma, é uma ideia móvel de quê? Da eternidade que procede segundo o número. Então, o tempo que nós vivemos, para a filosofia platônica, é um espelho, é uma forma reproduzida da eternidade. Já Aristóteles, que é muito mais sistemático do que Platão, tem um livro fantástico, mas pouco conhecido, que é a Física. Hoje, muita gente se debruça sobre a metafísica, sobre os livros produzidos além da física, mas a Física é uma das obras mais basilares do pensamento de Aristóteles. E lá ele diz que o tempo é um número do movimento segundo o anterior e o posterior. Que o tempo só tem sentido se houver um deslocamento espaço-temporal. Já um dos meus filósofos prediletos, e se eu puder, ao final desse bate-papo, te fazer ler algum livro de Agostinho, eu já saio muito mais feliz, mas nas Confissões de Agostinho, que é um livro autobiográfico, ele diz o seguinte: não, o passado não existe, o futuro não existe, nós só temos o presente. Opa, não temos o presente. O presente não tem extensão, ele nos escapa a mão, a gente não consegue nem apreendê-lo. O que nós temos? Nós temos apenas o nosso próprio espírito, que se distende e consegue alguma apreensão instantânea, que pode ser refletida com o auxílio da memória. É poético demais, né? Agostinho é lindo demais. Já Kant... Pois não, mas só para fazer uma do pensamento sobre tempo, já que você perguntou sobre tempo, Kant tem um projeto crítico. Talvez Kant seja um dos filósofos mais usados no direito hoje. Kant tem 3 livros muito importantes, né, sobre o seu projeto crítico. Ele é chamado do Novo Criticismo. Ele pretende resolver uma grande batalha que havia entre empiristas e racionalistas da modernidade. E ele defende o seguinte: o intelecto tem 12 categorias. Nós formamos juízos como conexões entre conceitos. Mas este conceito se baseia numa intuição, uma palavra que você acabou de usar, Orion. E essa intuição que nós temos, ela é espaço-temporal. Ou seja, o espaço e o tempo, para Kant, fazem parte da nossa constituição do intelecto. Ou seja, é impossível para Kant nós pensarmos fora do tempo e fora do espaço. Por isso que a física quântica de hoje se interessa tanto por Kant, em que os debates sobre o tempo na física e a relativização do tempo nos tendem a fazer pensar fora do tempo, pelo menos este tempo como nós o conhecemos desde Isaac Newton. E aí nós temos tantas mudanças na filosofia contemporânea, Henri Bergson, o próprio Martin Heidegger, que é um dos maiores filósofos contemporâneos, com uma obra fenomenal chamada Ser e Tempo, em que ele diz o seguinte: o ser é o tempo. Nós não existimos em um determinado tempo. O ser é a sua existência num horizonte temporal. Para ele, ser e tempo não são coisas separadas. O homem lançado na história, ele se realiza pelo tempo. Então, o tempo é um dos assuntos mais fascinantes na história da filosofia, do pensamento ocidental, e aí tem pano para muita manga. Não, interessante essa visão agostiniana que você colocou sobre o tempo, né? Porque aí a gente vai colocar aí o ser humano nessa discussão, né? Porque a natureza humana gosta de lidar com a culpa no passado e com o desejo no futuro. E ele esquece de viver o momento presente, né? Realmente ela se perde nisso, né? Verdade. Exatamente sobre isso, um filósofo contemporâneo francês, o Bergson, diz que o tempo é uma duração. E é uma duração da consciência enquanto vivida. Ele funde a ideia de que o tempo só faz sentido numa consciência vivida. Então, sendo bem prosaico numa conversa sobre filosofia,
Se a gente lembrar da Marvel, do Capitão América, que foi congelado durante 70 anos após a Segunda Guerra Mundial, e agora foi ressurreto pelos canais Disney, o Capitão América, então, não teve tempo, porque ele não tinha consciência. O tempo só é percebido na consciência. Bom, eu ia pedir para o senhor aqui fazer um panorama histórico da filosofia, mas o senhor já falou de vários segmentos, várias escolas, né? E até ia perguntar somente se tem algum assunto que o senhor se interessa mais. Eu acho que o senhor se interessa por todos. Agora, eu quero saber o seguinte, se nessa trajetória a gente sempre relaciona a filosofia com algo antigo, lá os gregos, e como é que é a relação com a contemporaneidade, né? A gente percebe que continua ali, por mais que tenha ciência, tecnologia, avanços, nós temos hoje até fake news, né? Como é que a gente lida com essa bipolaridade do ser humano que fica entre ser bom e ser mal? A maldade é o início da reflexão de Agostinho. Agostinho pergunta se Deus é bom porque o homem é mau, ou porque existe a maldade. O mal sempre foi uma inquietação grande. E todo filósofo contemporâneo, de certa forma, se preocupa com o mal, com a ética e com o comportamento humano. E uma outra coisa que você falou, talvez de forma intuitiva, Orion, mas quase todos os grandes filósofos contemporâneos têm o início da sua formação acadêmica, de mestrado e doutorado, sempre se referindo aos gregos. Quase todos os trabalhos, por exemplo, vamos citar aqui Friedrich Nietzsche, que fala muito sobre o mal, em cima de pré-socráticos. Ou seja, a reflexão contemporânea, ela não se desfaz, pelo contrário, ela enaltece e valoriza a história do pensamento. A todo momento, a contribuição dos gregos, todas as discussões na Idade Média, sobre, por exemplo, a querela dos universais, que é um assunto muito bacana na filosofia, em que a gente discute se as coisas são o que são, ou se elas são porque foram chamadas assim. Por exemplo, um elefante é um elefante porque existe um elefante, ou se nós matarmos todos os elefantes do mundo, haverá um elefante. Ou os elefantes participam de alguma forma de elefante que é universal. Todos esses debates, até da própria filosofia da linguagem, eles não nascem na contemporaneidade, mas eles são revistos. Nietzsche, por exemplo, que é um filósofo muito importante na contemporaneidade, responde a sua pergunta de uma forma diferente. Ele diz o seguinte: Nietzsche, todo mundo conhece a história pessoal, né? Uma criança que sofre muito na infância, filho de um eclesiástico protestante da época. Ele diz o seguinte: essa coisa de um bem e um mal transcendente, isso não existe. Na verdade, nem Deus existe. O que existe é a história. E há perspectivas de se olhar para essa história. E por isso que boa parte da literatura produzida por Nietzsche é sobre história da filosofia. Porque ao se recortar o pensamento, eu ressignifico e penso de uma nova forma aquilo que foi pensado. E ele tem um livro muito famoso, chamado A Genealogia do Bem e do Mal, em que ele discute isso. Há uma construção histórico-cultural sobre o que você hoje chama de bem e do mal. Não há um bem inato, não há um mal inato. É apenas uma concepção e fruto de uma construção histórica e cultural. Então, há muito debate na contemporaneidade ainda sobre essas limitações de compreensão do bem e do mal e as suas repercussões práticas na ética do ser humano. Nessa história também, o senhor falou aí da história da filosofia, né? Quer dizer, nós estamos falando de quantos anos? É a história da humanidade toda, né? Mais ou menos. Assim, por exemplo, eu já falei um pouco sobre a filosofia grega, desde os poemas de Homero, os pré-socráticos, até Aristóteles e todos os pós-helenísticos.
falamos de filosofia medieval, com a patrística de Agostinho, até a escolástica de São Tomás de Aquino, Abelardo, até Guilherme de Ockham, que faz um grande debate sobre essa querela dos universais. Filosofia moderna se inicia ali com Francis Bacon, Galileu Galilei, mas a história meio que faz o corte em René Descartes, talvez o grande expoente do início de um pensamento racionalista que rompe com a escolástica medieval, e nós temos a contemporaneidade, com Kant, com Marx, no materialismo histórico, com Schopenhauer acrescentando a vontade ao projeto idealista, com Kierkegaard iniciando o existencialismo, Nietzsche, como eu já disse, o Círculo de Viena e a Escola de Frankfurt nos últimos 100 anos, mas todo este resgate histórico já é um grande corte. Eu deixei de fora, por exemplo, todo o pensamento hebreu, toda a filosofia judaica. Nós não falamos aqui nada do que foi produzido no Oriente, que influencia as religiões orientais. Então, é muito limitado. E mesmo dentro da filosofia hipercontemporânea, nós temos muito estudo e produção científica, por exemplo, na América Latina, mas praticamente nada disso é contado dentro do cenário mundial e da evolução do pensamento, da história do pensamento. Então, mesmo que a gente abra um leque para se recortar 2.600 anos de história, nós faremos cortes que importarão em mais exclusão do que inclusão a esse percurso do pensamento. Uma outra polêmica, doutor Henrique, é a questão da relação da filosofia com a religião. No passado, no início da história, os religiosos sempre cultivaram muito a filosofia, o estudo da filosofia, né? E hoje a religião está em discussão novamente aí no país. Existe uma oposição entre filosofia e religião ou elas podem andar juntas? É um assunto que, especialmente para mim, é muito caro e pessoal, porque a teologia era o meu assunto predileto durante a adolescência. Até o sonho de se cursar uma graduação em Direito e de se ingressar no Ministério Público foram influenciados pelo que eu aprendi na teologia. É claro que todo o debate de poder é muito complicado. E, infelizmente, quando nós pensamos nos debates entre religião e ciência e entre teologia e filosofia ao longo da história, eu vejo muito mais debate entre poder e política do que entre a compatibilidade do pensamento racional. Durante a Idade Média, por exemplo, que o Renascimento quis chamar de obscurantismo, nós temos produções fantásticas e historicamente muito ricas. Para citar o grande expoente da patrística, mais uma vez Agostinho, ele produz uma linha de raciocínio sobre qual é o fundamento da existência do ser humano. Por que eu posso dizer que o ser humano existe e é o cogito, é a arte de se pensar, é a capacidade de se refletir? Isso vai ser resgatado por René Descartes, que também era cristão, que também defende a existência de Deus, que também tem obras teológicas, até porque discute muito com Malebranche, com Pascal, e todo aquele início da modernidade ainda muito vinculado à igreja, mas que nós hoje associamos a Descartes como se Descartes tivesse pensado o método, tivesse rasgado 1000 anos de pensamento da Idade Média e simplesmente pensado uma modernidade sem Deus. Acho muito simplista nós pensarmos a relação entre teologia e filosofia, sim. Eu acho que uma das raízes desta nossa confusão é que nós, por vezes, talvez um dos maiores culpados históricos para imputar alguém tenha sido Constantino, né? O imperador romano que vê o seu império em frangalhos, pronto a desabar, e simplesmente diz que se converte à religião dos pobres, à religião dos excluídos.
e faz daquele elemento de agregação interpessoal, que era a religião crística e dos pais da igreja no século IV, como um elemento político de reunião do seu império. E aí nós temos uma grande cisão na história do pensamento e na história de um Estado que pretendia a sua legitimação numa religião oficial. E acho que a gente colhe esses malefícios até hoje. Acho que são muito simplistas os filósofos contemporâneos que tratam ou a filosofia ou a teologia com certo desrespeito. Mas a gente sabe na vida, toda vez que a gente agride e é desrespeitoso, é porque ou nos falta coragem ou nos falta conhecimento. Conhecimento. Eu vou falar em conhecimento, então seria muito simplista dizer que a Idade Média foi só a Idade das Trevas e que o Iluminismo era a Idade da Luz, o Renascimento. Nossa, com absoluta certeza. Por exemplo, olha uma discussão super bacana hoje. Essa eu sempre conto na mesa de bar, porque essa interessa as pessoas. Há um debate hipercontemporâneo dentro da física, e eu estudo hoje muito para essa área no doutorado, mas há um debate muito grande sobre as cores. Se as cores existem ou se as cores não existem. Por exemplo, o vermelho existe? Ou o vermelho é apenas a reprodução na mente de uma amplitude de faixa física por um espectro luminoso? Ou se eu eliminar todas as coisas vermelhas, o vermelho deixa de existir? O daltônico que não percebe vermelho, o vermelho existe para ele, eu posso falar que o vermelho não existe? E esse é um debate essencialmente medieval. É um debate entre Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham. É um debate de se discutir se as coisas têm uma realidade essencial ou se as coisas são produto de uma construção linguística que a denomina em determinada cultura. Então, traçar Descartes e todo o início da modernidade como uma grande navalha que joga 1000 anos de pensamento no lixo é, no mínimo, ingenuidade, mas para aqueles que conhecem, talvez seja até má fé. É como colocar um objeto colorido no quarto escuro, ele deixa de existir porque está escuro, né? Verdade. Doutor Henrique, a questão para nós leigos, assim, quer dizer, todo mundo que tem uma graduação tem um pé de alguma forma na filosofia, mas para aqueles que querem realmente se iniciar nesse estudo, por onde começar? Bem, eu não vou falar nada do meu doutorado, até porque eu estudo uma coisa completamente diferente de filosofia das ciências, que é uma forma de epistemologia, uma abordagem crítica sobre os fundamentos de uma ciência que conhece os seus objetos. Como que a biologia conhece o seu objeto? E eu especialmente estudo sobre filosofia da física, com um debate contemporâneo sobre leis da física, uma filósofa viva chamada Nancy Cartwright. Então, eu jamais indicaria Nancy Cartwright para alguém ler, mas eu acho que o início da filosofia ele deve vir com um misto entre paixão e inquietação. Então, eu acho que talvez eu pudesse recomendar uma abordagem platônica sobre o que é o conhecimento. Um debate lindo, um diálogo lindo, em que Sócrates dialoga com os sofistas, perguntando a eles o que é conhecer. O que é que se conhece? Se conhece a verdade? Esse diálogo é o de Teteto. Acho que é uma primeira leitura assim, leve. É claro que o tempo na filosofia e a bagagem cultural te permite uma profundidade maior. Mas acho que a beleza dos diálogos platônicos está em justamente isso, em permitir que alguém que nunca leu nada sobre a filosofia grega consiga ali obter conhecimento, obter cultura e obter prazer. Acho que Teteto é uma boa indicação. Na modernidade, talvez o discurso sobre o método de Descartes é uma obra pequena, simples. Todo mundo fala sobre discurso sobre o método, mas pouca gente lê.
É um livro muito bacana, ele tem até uma passagem cômica que ele diz o seguinte: olha, eu estava lendo demais, lendo, e as coisas não faziam muito sentido, então eu simplesmente parei de ler, decidi viajar, entrei para o exército, lutei uma guerra, e aí eu fui conhecer a vida de verdade para começar a organizar os meus pensamentos. Então, acho que o discurso do método de Descartes é emblemático, e no meio, eu não poderia deixar de citar uma obra poética, autobiográfica de Agostinho, que são as Confissões. Ele fala tão bem sobre o tempo, ele fala tão bem sobre dúvidas sinceras a respeito da existência ou não de Deus. Eu acho que é uma obra, mesmo aqueles que são os ateus mais convictos, podem, com a filosofia, duvidar até da própria convicção do ateísmo, lendo as Confissões de Agostinho. Muito bem. Bom, nós estamos na reta final do nosso programa. Eu gostaria de saber o que o senhor estuda no doutorado, porque tudo muda na vida. A gente muda, as pessoas mudam, a sociedade muda. A filosofia também muda? A filosofia muda muito. A filosofia muda os seus interesses porque ela se interessa pelo que é vivo. Eu estudei durante o início do doutorado sobre o conceito de conceitos, sobre quais são os percursos epistemológicos hipercontemporâneos que nos permitem chamar determinada coisa daquilo. É uma reunião de características necessárias e suficientes que eu posso chamar um elefante de um elefante? Ele tem que ter uma tromba, e se ele perde a tromba, ele continua sendo um elefante? E Sócrates já discutia isso sobre o que é o homem. Mas é um debate até bem sofisticado, bem inteligente, para se pensar aquilo que nós construímos como conceito. E é claro que esse debate só é possível hoje com tudo que nós aprendemos no Círculo de Viena e na Escola de Frankfurt. Pensar em debater conceito hoje sem linguagem é impossível. Talvez a gente deve muito a Ludwig Wittgenstein, que tem duas obras extremamente relevantes, o Tratado, na primeira fase, e depois acho que nós vamos precisar cortar aqui. Eu esqueci o nome da segunda obra do Wittgenstein. Ok. Deixa eu ver aqui, ó. Vou achar aqui, ó. Um segundo. Acho que isso é relevante. Espera aí. O tratado e as investigações. Então, vou voltar aqui. Retomamos do início da resposta? Pode ser. Ok, então. Quer que eu repita a pergunta? Tá tudo de improviso, mas eu consigo. O senhor quer que eu repita a pergunta ou não precisa? Queria. Oi? Quero, por favor. Muito bem. 3, 2, olha o último de 1. Doutor Henrique, tudo muda na vida, as pessoas mudam, a sociedade muda, o direito muda, a filosofia também muda. O que o senhor estuda no doutorado, afinal? A filosofia muda. A filosofia muda porque a vida muda, as reflexões mudam, os problemas mudam, e a forma como nós nos relacionamos em sociedade também muda. Embora vários dos nossos problemas dizem respeito à nossa natureza humana, e esses não mudam, mas a forma como nós os compreendemos e a forma como nós reagimos a eles mudam. Eu, durante o doutorado, comecei estudando sobre o conceito de conceitos. Ou seja, o que é que eu posso chamar determinada coisa disto ou daquilo? Quem é que nomina algo? É um ato arbitrário, exterior? Ou é um ato que se interessa pela natureza da coisa? Ou seja, é um conjunto de características necessárias e suficientes de uma determinada coisa que me faz dizer que ela é? Um elefante é um elefante porque ele tem uma tromba, tem uma perna assim, tem um rabo assim. E se eu corto a tromba? Isso, Sócrates já debatia isso, a Idade Média, na escolástica, debatia isso, mas hoje,
Hoje nós debatemos isso à luz de toda a contribuição linguística do Círculo de Viena. Talvez Ludwig Wittgenstein tenha sido o grande teórico que nos permite uma guinada linguística na filosofia contemporânea, com os seus tratados e depois com as suas investigações filosóficas, para nós pensarmos. Wittgenstein é tão complexo e tão intenso que ele mesmo debate com a sua obra. Quando ele inicia a sua segunda obra, que é Investigações, ele diz o seguinte: por favor, não leiam a minha primeira obra. O autor daquela obra estava louco e insano. Se leram, esqueçam. Ou seja, as reflexões sobre a linguagem nos permitem hoje pensar muito sobre conceitos. E aí filósofos hiper contemporâneos discutem hoje, por exemplo, o conceito de raça. Quão relevante isso é para as nossas reflexões. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre isso, perguntado se um livro com conteúdo nazista era um ato de racismo contra os judeus. O judeu é raça? O que é raça? Qual é a raça protegida? Raça existe biologicamente? Eu posso conceituar raça como uma construção. Um outro conceito que nós nos debatemos muito grande, eu até escrevi um artigo à época sobre o conceito de assédio e ciúme. As mulheres viviam situações de violência que eram até metade do século XX inomináveis. Existe uma filósofa contemporânea que tem um trabalho belíssimo sobre injustiças epistêmicas, que ela diz o seguinte: há uma injustiça epistêmica que determinados grupos não conseguem sequer nominar a violência que sofrem. E a palavra, o conteúdo semântico do assédio, ele não tem 60 anos na história da humanidade. Como se proteger do assédio nos outros 2.600 anos, pelo menos dentro do recorte que nós fizemos? Então, isso foi um assunto muito interessante, basilar no doutorado. Eu estudei muito sobre causalidade também, desde o Mosaico de David Hume, que talvez seja o maior empirista inglês, junto com Locke, Berkeley, mas Hume é uma base do empirismo em que ele discute o que é causa. O sol bate sobre essa pedra, é um exemplo clássico e famoso de Hume. Esta pedra aquece. O sol é a causa do aquecimento da pedra? O que eu posso chamar de causa? Na física, isso é dificílimo. Agora, passa isso para ciências sociais. Passa isso para a nossa criminologia. Passa isso para os nossos estudos de segurança pública. Nós somos tão autoritários, nós somos tão arrogantes com as nossas certezas de achar que atribuímos determinados elementos ou fatos históricos como causas inexoráveis de outros. A nossa visão ela é muito limitada. A minha tese de doutorado é sobre esta atitude da física em relação às suas leis, como que a forma epistemológica da física permite esta construção de verdades que muitas vezes são apenas generalizações de comportamentos físicos. Tanto é que a mudança paradigmática de marcos físicos ao longo dos séculos tem assim revelado. Mas é isso, é um pouco distante do direito, mas acho que a forma de se refletir e a forma de se pensar, ela pode ser aplicada a qualquer ramo do conhecimento. O senhor falou sobre a questão do racismo aí. Conceituar e definir uma raça seria uma forma de racismo, de desviar da nossa condição humana? Alguns filósofos entendem que sim. Alguns acham que, a despeito da biologia, caminhar efusivamente para uma compreensão hoje de que não há diferença genética entre as raças, eu criar conceitos que caracterizam determinados grupamentos de seres humanos, de uma única raça, o ser humano, seria um ato discriminatório, seria um ato racista. Mas boa parte da filosofia contemporânea já entende que não.
de que há uma utilidade, talvez esse termo ganhe muita repercussão desde John Stuart Mill, de se pensar a utilidade como um caminho de bem comum. Há uma utilidade em se criar linguisticamente, mesmo que não corresponda geneticamente, um conteúdo normativo de raça, para que eu possa proteger determinados grupos minoritários. Tanto é que determinadas sociedades criam, dentro dos seus contextos sociais e linguísticos, conceitos de raças diferentes. Por exemplo, eu, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, seria, obviamente, pela minha ancestralidade, caracterizado como negro. E aqui no Brasil, pelas nossas construções sociais, as pessoas com quem eu encontro falam assim, você é branco. Ou seja, a tonalidade da pele é quase que um critério definidor na maioria dos países latino-americanos, que tem praticamente a miscigenação e a ancestralidade africana como base. Há outros países anglo-saxões que pensam de forma diferente. Então, eu me familiarizo muito com essa corrente da filosofia que acha que há, sim, uma utilidade em um esforço político de justiça e proteção de seres humanos, nós pensarmos uma raça e políticas que as defendam. Muito bem, doutor Henrique. Infelizmente, o tempo é contra a nossa discussão filosófica aqui. Eu preciso encerrar, mas gostaria que antes o senhor, por favor, fizesse indicações de leitura para a nossa audiência aí, quem sabe aí na área do campo da filosofia. Acho que esses três que eu falei, muito obrigado pela entrevista. Para mim é uma alegria muito grande. Te agradeço, Orion, pela gentil condução da entrevista, agradeço a MMP, mas eu acho que o Diálogo Teteto de Platão, as Confissões de Santo Agostinho e o Discurso sobre o Método de René Descartes são três obras acessíveis ao iniciante e podem nele despertar um gosto pela reflexão crítica. Eu espero, de alguma forma, não ter sido enfadonho, nem ter falado de forma tão desconexa da nossa realidade. Essa é a maior tristeza para quem discute filosofia, como se discutíssemos coisas aleatórias ou insignificantes para a nossa realidade. A filosofia é a crítica da realidade, não há outra maneira de se fazer filosofia na contemporaneidade. E se eu tiver, de alguma forma, incentivado, colocado uma sementinha no coração de algum dos nossos ouvintes, para que possam se interessar pelo estudo da filosofia, eu já saio completamente agradecido. Com certeza foi uma conversa muito interessante. Aprender sempre um pouco. Filosofia, então, especialmente, é muito interessante. Doutor Henrique, muito obrigado. Discutimos aqui sobre a importância da filosofia em nossas vidas com o promotor de justiça da comarca de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, Henrique Nogueira Macedo, que também é mestre em Direito Processual e doutorando em Filosofia. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, pode ver e rever esse programa quantas vezes quiser no canal da MMP-MG no YouTube e nas redes sociais da associação. Obrigado e até a próxima. Okay? Ótimo, gente. Muito bom. Obrigada, doutor Henrique, pela várias informações aí sobre filosofia, muitos aprendizados nessa entrevista. Orion, como sempre, também ótimos apontamentos, ótimas perguntas. Ficou ótimo. Acho que vai ser uma edição muito boa.